200 homens podem parar 1000? A matemática da guerra diz que não. A lógica diz que é um massacre anunciado. Mas naquela noite, 30 de janeiro de 1945, a matemática não importava. A única coisa que importava era a ponte. 7h40 da noite. O capitão Juan Pajota observava das sombras da ponte do rio Cabu. Do outro lado, 1000 soldados japoneses, parte de uma máquina de guerra implacável, se preparavam para o fim do dia. Atrás de Pajota, 200 guerrilheiros filipinos estavam em silêncio, armas em punho, corações batendo no ritmo da tensão. Eles eram a única coisa que se interpunha entre aquele exército e o fracasso de uma missão desesperada. Em 30 minutos, Rangers americanos atacariam um campo de prisioneiros de guerra a menos de 1 quilômetro de distância. Centenas de homens, espectros que haviam sobrevivido a 3 anos de inferno, esperavam por um milagre. Se a força japonesa cruzasse aquela ponte, o milagre se transformaria em um banho de sangue. Cada Ranger e cada prisioneiro seria morto. Pajota conhecia seu inimigo. Ele conhecia a arrogância deles, a confiança nascida de anos de vitórias fáceis. E ele usaria isso contra eles. Sua defesa não era apenas uma linha de homens, era uma armadilha, uma ponte minada, um ponto de estrangulamento mortal e metralhadoras posicionadas para transformar o rio em um cemitério. Seus homens não eram apenas soldados, eram maridos, filhos e irmãos que haviam visto seu país ser devastado. Eles não lutavam por ordens, eles lutavam por vingança. Para entender por que 200 homens estavam dispostos a enfrentar uma morte certa, primeiro precisamos entender o inferno pelo qual seus compatriotas estavam passando a poucos metros de distância. O inferno tem muitos nomes. Para o sargento James Baldassare, em abril de 1942, ele se chamava Bataan. A Marcha da Morte foi mais do que uma jornada. Foi um processo de desumanização. 105 quilômetros sob o sol filipino, sem uma gota de água ou um grão de arroz. Cair não era uma opção. Quem fraquejava era recebido pela baioneta. Quem pedia água, por uma bala. De 76 mil homens, mais de 20 mil não viram o fim da estrada. Eu me lembro de cada quilo que perdi, pensava Baldassare. 77 quando me rendi, 50 quando cheguei ao primeiro campo, 42 quando finalmente me jogaram em Cabanatuan. Eu era um fantasma antes mesmo de aprender as regras do cemitério. Cabanatuan não era um campo de prisioneiros, era uma fazenda de morte lenta. 2 refeições por dia. Um caldo de arroz, onde insetos boiando eram considerados proteína extra. Isso era o combustível para 12 horas de trabalho forçado, construindo defesas para o mesmo exército que os havia capturado. O comandante do campo, tenente-coronel Shigeji Mori, operava sob uma filosofia simples e brutal. A rendição era a maior das vergonhas, e homens desonrados não mereciam viver. Sua ordem para os guardas era curta e clara: trabalhem até a morte. Se não puderem trabalhar, acelerem o processo. E eles morriam. No final de 1942, mais de 2.600 americanos já estavam enterrados em valas comuns. Morriam de disenteria, de malária, de beriberi, de infecções que um simples remédio poderia curar. Mas não havia remédios. Baldassare assistia ao ritual diário. Homens que desmaiavam na formação matinal. Homens fracos demais para se levantarem de suas camas de bambu. Homens cujos corpos eram simplesmente arrastados para fora. A morte se tornou rotina. Mesmo nesse abismo, a esperança se recusava a ser enterrada. Pequenos atos de desafio começaram a surgir. Nas sombras dos barracões, prisioneiros engenhosos construíam rádios secretos, com peças roubadas, arriscando a tortura para ouvir uma voz do mundo exterior. Redes de contrabando foram formadas com corajosos civis filipinos, que se arriscavam a serem executados para contrabandear quinino e comida para dentro dos arames farpados. Outros, como Baldassare, mantinham registros secretos das atrocidades, anotando nomes, datas e crimes em pedaços de papel escondidos, movidos por uma fé desesperada de que um dia o mundo saberia a verdade. Essa frágil resistência era o que os mantinha vivos. Mas enquanto lutavam por cada dia, uma ordem terrível,
vinda diretamente de Tóquio, viajava pelo Pacífico. Uma ordem que faria da morte por fome ou doença parecer uma bênção. O corpo pode suportar uma quantidade incrível de dor, mas é o espírito que quebra primeiro. Em Cabanatuan, a fome e a doença eram apenas o pano de fundo. O verdadeiro inimigo era o silêncio na mente de um homem quando ele decidia que não valia mais a pena lutar. Quando ele parava de comer a ração miserável, quando seus olhos perdiam o foco e ele se deitava em seu beliche para esperar. Os outros prisioneiros chamavam isso de desistir. Os médicos, com uma precisão fria, chamavam de desespero terminal. Para os guardas japoneses, era simplesmente aceitável. Em dezembro de 1944, restavam cerca de 516 desses homens. Esqueletos cobertos de pele, pesando menos de 40 quilos, cujos corpos haviam começado a se consumir. Eles se agarravam a rumores de resgate, histórias que se tornavam mais fantasiosas e menos prováveis a cada dia que passava. A esperança era um recurso mais escasso que a comida. Então, a 500 quilômetros ao sul, na ilha de Palawan, o pior medo deles se tornou realidade. 150 prisioneiros americanos, em um campo muito parecido com Cabanatuan, foram informados de que participariam de um exercício de ataque aéreo. Foram ordenados a entrar em trincheiras estreitas e cobertas para sua proteção. Assim que o último homem entrou, os guardas apareceram, não com rifles, mas com latas de gasolina. Eles encharcaram as trincheiras e jogaram tochas acesas. Os gritos foram abafados pela terra e pelo som das metralhadoras, que abateram qualquer um que tentasse escapar das chamas. 11 homens, movidos por um instinto que desafia a lógica, conseguiram sobreviver. Queimados e feridos, eles saltaram para o oceano e se esconderam em penhascos até o anoitecer. Foram encontrados por guerrilheiros filipinos que os ouviram e os levaram para as linhas americanas. A história deles, um testemunho do inferno, chegou ao quartel-general do 6º Exército em menos de 48 horas. Histórias como essa nos forçam a perguntar: o que mantém uma pessoa lutando quando tudo está perdido? Deixe seu comentário abaixo. O que você acha que é mais difícil de quebrar, o corpo ou o espírito humano? Sua opinião nos ajuda a continuar contando essas histórias que não podem ser esquecidas. E se você sente que histórias como essa precisam ser contadas, apenas os escolhidos clicarão no botão vermelho para se inscrever. Para o general Walter Kruger, a história dos sobreviventes de Palawan não era apenas uma tragédia, era um aviso. A ordem de Tóquio era clara: não deixar testemunhas. O massacre não foi um ato aleatório de um comandante cruel. Era uma política. E Kruger sabia, com uma certeza terrível, que a mesma ordem já estava a caminho de Cabanatuan. A ordem de extermínio havia sido dada. A única pergunta que restava era: quem chegaria primeiro, os executores japoneses ou os libertadores americanos? O relógio estava correndo, e cada tic-tac era o som de uma vida se esvaindo em Cabanatuan. Em 26 de janeiro, a esperança chegou a cavalo. O Major Robert Lapham, um americano que vivia e lutava nas sombras há 3 anos, comandando guerrilheiros filipinos, cavalgou por 50 quilômetros de território inimigo. Exausto, sem dormir há 2 dias, ele carregava a informação que poderia salvar 500 homens ou condená-los para sempre. Na frente do coronel Horton White, da inteligência do 6º Exército, Lapham não precisou de muitas palavras. Ele estendeu um mapa desenhado à mão. Um círculo vermelho marcava o campo de prisioneiros. Mas ao redor dele, a mancha da presença japonesa era esmagadora. 200 guardas dentro do campo. 1.000 soldados de infantaria acampados a menos de 1,5 km de distância, na ponte do rio Cabu. Outros 5.000 na cidade próxima. E a estrada principal, uma artéria pulsante de tanques, caminhões e batalhões japoneses em constante movimento. Como se resgata alguém de uma fortaleza cercada por um exército? A pergunta de White foi um sussurro no silêncio tenso da sala. Eles podem ser resgatados? Lapham não hesitou. Sim, disse ele, mas tem que ser agora. A cada hora que passa,
A ordem de execução se aproxima. A engrenagem da máquina de guerra americana começou a girar. O nome chamado foi o do tenente-coronel Henry Mucci, comandante do 6º Batalhão de Rangers. Seus homens não eram soldados comuns, eram a ponta da lança, treinados para o impossível, operações de pequena unidade, ataques relâmpago, resgates onde ninguém mais ousaria ir. A missão era um bilhete só de ida para o inferno. Infiltrar-se 50 quilômetros atrás das linhas inimigas, atacar um campo fortificado, evacuar 500 homens doentes e desnutridos e refazer o caminho de volta antes que o sol nascesse. Tudo isso sem apoio aéreo, sem reforços e sem plano de fuga. Se algo desse errado, eles não seriam capturados, seriam apagados da existência. Mas a alternativa, deixar 500 americanos serem massacrados, era impensável. Mas como se planeja o impossível? Que tipo de homem aceita uma missão onde a única garantia é o perigo? O homem escolhido para liderar o assalto foi o capitão Robert Prince, de 25 anos. Silencioso, metódico, seus homens o chamavam de cuidadoso. Seus superiores o chamavam de meticuloso. Prince não olhou para o mapa e viu apenas um alvo. Ele viu um tabuleiro de xadrez onde cada peça inimiga poderia levar ao cheque-mate. O campo, os 200 guardas, isso era um problema tático que seus Rangers poderiam resolver. Mas então, seus olhos se fixaram na ponte. Aqueles 1000 soldados. Eles não eram um risco, eram uma certeza. Atacar o campo seria como chutar um formigueiro. A ponte era o ninho de vespas ao lado. Eles chegariam em minutos. Prince percebeu a falha fatal no plano. Ele poderia tomar o campo, mas nunca conseguiria sair com os prisioneiros, a menos que pudesse parar aquele exército de 1000 homens de cruzar a ponte. Ele precisava de uma força de bloqueio. Ele precisava de um milagre. Milagres na guerra raramente vêm na forma que se espera. Não vêm de reforços massivos ou de armas secretas. Às vezes, um milagre vem na forma de um homem que conhece o terreno melhor do que o próprio inimigo. Para o capitão Prince, o milagre tinha um nome: Capitão Juan Pajota. Pajota não era um general de academia. Ele era um ex-tenente dos Philippine Scouts, que, quando seu país caiu, escolheu as montanhas em vez da rendição. Por 3 anos, ele liderou uma força de guerrilha composta por fazendeiros, estudantes e ex-soldados, transformando-os em uma das unidades de resistência mais eficazes das Filipinas. Eles não tinham equipamentos sofisticados ou uniformes, mas possuíam algo muito mais valioso: uma rede de inteligência que penetrava em cada vilarejo e em cada posto avançado japonês. Em 29 de janeiro, quando Pajota se encontrou com Mucci e Prince, ele não trouxe apenas homens, ele trouxe a verdade. Enquanto os americanos planejavam atacar naquela mesma noite, Pajota calmamente desenrolou seus mapas e relatórios. Ele apontou para os padrões de tráfego na estrada principal, mostrando como colunas de tanques e caminhões a transformavam em um rio de aço durante o dia. Um ataque seria detectado antes que o primeiro Ranger saísse da selva. Pior ainda, seus batedores haviam confirmado que os 1000 soldados na ponte estavam em alerta máximo, nervosos e com o dedo no gatilho. Atacar naquelas condições não seria corajoso, seria um suicídio em massa. Mucci, impaciente, queria avançar. Cada dia de atraso era um risco para os prisioneiros, mas Prince viu a lógica fria e irrefutável nas palavras de Pajota. Eles precisavam de melhores condições. A decisão foi tomada. O ataque seria adiado por 24 horas. Essa decisão, baseada na sabedoria local de um guerrilheiro, salvou a missão antes mesmo que ela começasse. Agora, o peso do impossível caía sobre os ombros de Pajota. Ele tinha um dia para transformar 200 guerrilheiros em uma força capaz de parar 1000 soldados de infantaria de elite e seus tanques. A história militar está repleta de batalhas onde forças menores venceram, mas quase sempre com vantagens de terreno ou tecnologia. Pajota não tinha nenhuma delas. O que ele tinha era um profundo entendimento da mente de seu inimigo. Ele sabia que a doutrina do exército imperial japonês priorizava a agressão cega sobre a autopreservação. Eles atacariam em ondas, esperando que a força bruta e o terror esmagassem a resistência. Eles eram previsíveis.
e a previsibilidade é uma arma. Pajota não planejou uma defesa, ele coreografou uma aniquilação. Ele posicionou seus homens em uma formação em V, na margem do rio, transformando a ponte em um funil. Qualquer soldado que entrasse nesse funil seria atingido por fogo vindo de duas direções simultaneamente. Ele enterrou minas terrestres no acesso à ponte, não para parar os tanques, mas para destruir a coesão das primeiras ondas de infantaria e criar pânico. Ele colocou suas metralhadoras mais pesadas no ponto exato onde poderiam varrer a ponte de ponta a ponta. E, finalmente, ele armou a própria ponte com cargas de demolição, o suficiente para paralisar qualquer veículo que tentasse atravessar. Enquanto os Rangers se preparavam para chutar a porta da frente do inferno, Pajota estava silenciosamente armando uma armadilha no portão dos fundos. Uma armadilha que o inimigo construiria com os próprios pés. A guerra não é feita apenas de explosões. Às vezes, seu som mais mortal é o silêncio. Ao anoitecer de 28 de janeiro, 121 Rangers americanos tornaram-se fantasmas, movendo-se através de um território que não lhes pertencia. Guiados por guerrilheiros filipinos, que conheciam cada trilha e cada sombra, eles se dissolveram na paisagem. A disciplina de ruído era total. Cada peça de metal do equipamento foi enrolada em pano. A comunicação era um balé silencioso de sinais manuais. O sucesso da infiltração não dependia apenas dos soldados. Dependia de uma rede invisível de civis. Em cada vilarejo pelo qual passavam, os cães eram amordaçados e as galinhas presas. Famílias inteiras abandonaram temporariamente suas casas perto da rota planejada, pois sua ausência seria menos suspeita do que o risco de serem descobertas. Era uma conspiração de silêncio, um país inteiro prendendo a respiração para que seus libertadores pudessem passar sem serem notados. Na manhã de 30 de janeiro, o trecho final foi o mais lento e agonizante. A luz do dia os expunha. Eles rastejaram por campos de arroz e se esconderam em valas de irrigação, congelando cada vez que um caminhão japonês passava na estrada próxima. Levaram 6 horas para cobrir 700 metros, uma distância que um homem normalmente caminha em menos de 10 minutos. Enquanto a força principal se arrastava, 2 homens caminhavam abertamente em direção ao inimigo. O tenente Bill Nellist e o soldado Rufo Vacular, batedores de elite da unidade Alamo Scouts, estavam disfarçados de fazendeiros locais, com chapéus de palha e ferramentas agrícolas. Eles caminharam com uma calma desafiadora até uma cabana de grama a apenas 300 metros dos portões do campo. De lá, por 2 horas, eles mapearam o inferno, contaram os guardas, identificaram os barracões dos prisioneiros e, o mais importante, localizaram um galpão contendo 4 tanques japoneses. Essa informação crucial, obtida com um risco inimaginável, forçou o Capitão Prince a ajustar todo o seu plano de assalto nos últimos minutos. Às 6 da tarde, enquanto os Rangers faziam seus ajustes finais, o Capitão Pajota e seus 200 guerrilheiros se posicionavam silenciosamente na ponte. Do outro lado do rio, a vida continuava. Eles podiam ouvir os gritos dos oficiais japoneses, sentir o cheiro da comida sendo preparada para o jantar. 1000 homens, completamente alheios ao fato de que, em menos de 2 horas, muitos deles estariam mortos. Às 7h30 da noite, faltavam 10 minutos. Um som grave começou a crescer no sul. Um caça noturno P-61 Black Widow, parte do plano de distração, rugiu sobre o campo. O piloto simulou problemas no motor, realizando manobras erráticas que atraíram a atenção de todos os guardas para o céu. Era o truque de mágica perfeito. Olhem para cima, enquanto a morte se arrasta pela grama. Exatamente às 7h40 da noite, o som dos rifles M1 rasgou a noite. A distração havia funcionado. O ataque havia começado. A noite se partiu em 2 sinfonias de violência. A menos de 1 quilômetro de distância, a música dos Rangers era rápida, precisa e brutal. 15 segundos. Esse foi o tempo necessário para que todas as torres de guarda do campo de prisioneiros fossem silenciadas. O portão principal explodiu, e os Rangers invadiram o complexo como uma onda. A resistência japonesa, pega de surpresa, foi desorganizada e breve. Em minutos, o campo estava seguro. Mas, na ponte, a sinfonia era outra. Era a música da defesa desesperada, orquestrada pelo Capitão Pajota.
Ao ouvir os primeiros tiros do campo, a reação japonesa foi exatamente como ele previra. Um enxame caótico de soldados correndo em direção à ponte, sem tática, movidos apenas pelo instinto. Pajota esperou, deixando-os entrar completamente na armadilha. Então ele deu a ordem. 200 armas abriram fogo ao mesmo tempo. O som foi ensurdecedor. A ponte se transformou instantaneamente em um moedor de carne. Soldados caíam em montes, bloqueando o caminho para os que vinham atrás. 2 minutos depois, Pajota apertou o detonador. A explosão rasgou a estrutura da ponte, e um tanque japonês que tentava atravessar despencou no buraco, criando uma barreira de aço e fogo. O inimigo, atordoado mas não derrotado, tentou novamente. Desta vez, com mais tanques, disparando contra as posições dos guerrilheiros. Uma explosão atingiu um ninho de metralhadora, matando 2 homens. A linha defensiva vacilou. Foi então que um guerrilheiro, um fazendeiro que havia aprendido a usar uma bazuca poucas horas antes, se levantou. Ele nunca havia disparado aquela arma em combate. A 200 metros de distância, um tanque avançava. Ele mirou, respirou e atirou. O projétil de foguete atingiu a blindagem frontal e penetrou. O tanque parou. Antes que a tripulação pudesse escapar, foi abatida pelo fogo dos fuzis. Aquele mesmo homem, recarregando com uma calma sobrenatural, destruiu outros 3 tanques naquela noite. Por um momento, o ataque japonês cessou. Eles haviam sofrido perdas terríveis, mas a batalha não havia acabado. Às 7h58 da noite, um sinalizador vermelho subiu no céu, vindo da direção do campo. Era o sinal de Prince. Todos os prisioneiros estavam fora. A missão de resgate havia sido bem sucedida. Mas para Pajota, a luta pela sobrevivência estava apenas começando. Ele não podia recuar ainda. Os prisioneiros, fracos e lentos, ainda estavam ao alcance do inimigo. Ele precisava de mais tempo. E os japoneses, percebendo que os prisioneiros estavam escapando, sabendo que esta era sua última chance de evitar a humilhação total, se reagruparam para um último ataque. Não era um ataque tático. Era uma carga de fúria e desespero. Uma onda humana suicida, correndo diretamente para o fogo cruzado das metralhadoras que ainda brilhavam em vermelho com o calor. A carga suicida dos japoneses se quebrou contra a parede de fogo dos guerrilheiros. Os poucos sobreviventes recuaram em desordem, deixando para trás uma ponte coberta de mortos. Um segundo sinalizador subiu ao céu. Era a ordem de retirada. O capitão Pajota e seus homens se retiraram pelas rotas que haviam planejado, deixando para trás mais de 400 inimigos mortos. Eles haviam pago um preço alto. 21 dos seus não voltariam. Mas eles haviam comprado o tempo necessário. Eles haviam segurado a ponte. A cena da evacuação era a imagem da própria humanidade em seus extremos de sofrimento e compaixão. Os prisioneiros, libertados das cercas, eram homens quebrados. Muitos não conseguiam andar, seus corpos devastados por anos de fome. Os Rangers, homens forjados para o combate, tornaram-se cuidadores, carregando os sobreviventes em suas costas. Mas o verdadeiro milagre não veio dos soldados, veio do povo. Pajota havia planejado 26 carroças de búfalos para ajudar no transporte. Mais de 100 apareceram. Aldeões de toda a região, arriscando suas vidas, trouxeram suas carroças, seus animais, sua ajuda. À meia-noite, todos os 516 prisioneiros libertados estavam seguros do outro lado do rio Pampanga. A missão, considerada impossível, foi um sucesso retumbante. O rescaldo, no entanto, foi um lembrete sóbrio do custo da liberdade. Os testemunhos dos sobreviventes se tornaram provas cruciais nos julgamentos de crimes de guerra, garantindo que os responsáveis pelas atrocidades enfrentassem a justiça. Para muitos prisioneiros, a recuperação física levou meses, a psicológica, uma vida inteira. Os Rangers americanos foram com razão celebrados como heróis, mas a história tem uma maneira cruel de esquecer alguns de seus protagonistas. Juan Pajota, o homem cujo brilhantismo tático e coragem foram a chave para o sucesso, lutou por décadas por um reconhecimento que nunca veio em vida. Ele morreu de um ataque cardíaco em 1976, enquanto esperava nos Estados Unidos pela cidadania americana que lhe havia sido prometida. A burocracia a aprovou 3 dias após sua morte.
O resgate de Cabanatuan não foi uma missão americana com ajuda filipina. Foi uma operação conjunta, uma parceria forjada no fogo, onde a inteligência local, a coragem dos guerrilheiros e o apoio dos civis foram tão decisivos quanto a força dos Rangers. Foi uma vitória não apenas de armas, mas de um propósito comum. A história de Juan Pajota e seus homens é um lembrete poderoso de que os maiores heróis muitas vezes lutam e morrem longe dos holofotes. O que você acha? A história faz justiça a heróis como o Pajota? Deixe sua opinião nos comentários, mesmo que anonimamente. Se histórias como esta ressoam com você, inscreva-se e curta para que possamos continuar a dar voz àqueles que foram silenciados. Pois na guerra, as maiores batalhas nem sempre são vencidas por exércitos, mas pela coragem de alguns homens dispostos a defender uma ponte.